O Brasil foi muito avisado e alertado sobre o risco de segurança nessas eleições de 2022 e ontem foi uma prova viva disso. Foram 3 ataques em apenas um dia contra um comício do ex-presidente Lula, contra o carro do juiz que mandou prender o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e contra a redação do jornal Folha de São Paulo. Desses 3 casos, apenas a situação do jornal Folha de São Paulo tem dúvidas se é um ataque realmente político. A Folha fica numa região meio perigosa de São Paulo, mas a suspeita de ataque terrorista, que o caso da Folha foi com bala, é evidentemente levada em conta e tem que ser analisada a fundo. A polícia está investigando o caso sobre a Folha. Vou trazer detalhes sobre as 3 situações, começando pelo ataque na Cinelândia. Literalmente, uma bomba caseira foi detonada no ato do ex-presidente Lula, Cinelândia, no Rio de Janeiro. O artefato explodiu no perímetro do comício que estava com presença do ex-presidente. A explosão aconteceu antes da presença do Lula. E não aconteceu uma tragédia por um milagre, meus caros. Olha o tanto de gente que estava lá na Cinelândia, né? E imaginem, a bomba, pelo visto, pelo que relatam pessoas presentes, cheirava fezes e tudo mais. A polícia descreveu como um artefato que continha explosivos de festas juninas, independentemente de ter fezes ou não, né, meus amigos? Era uma bomba. Sendo uma bomba, as pessoas ficam desesperadas. Depois que esse artefato detonou ali na Cinelândia, houve um princípio de tumulto ali que os apresentadores do comício conseguiram conter, né, pedindo calma, pedindo tranquilidade para a população que estava ali presente. Mas aquela coisa, como explodir uma bomba, se acontece uma confusão por ali, alguém pode ser pisoteado, alguém pode se dar mal de saúde e de vida até mesmo, né, meus caros? Então, muito grave a situação. Muitas pessoas no Rio de Janeiro, depois que explodiu a bomba, o pessoal começou a gritar fora Bolsonaro. Essa explosão aconteceu a despeito do forte esquema de segurança que havia no evento com o ex-presidente Lula. Estavam com detectores de metais e tudo mais. Não deram conta. A bomba foi jogada por cima, explodiu. Houve um princípio de tumulto. A bomba, pelo visto, cheirava fezes, de acordo com as pessoas presentes, repito. E ainda assim poderia ter causado uma tragédia. Hoje de manhã saiu notícia de que a polícia prendeu o suspeito por esse ataque. Trata-se desse senhor aqui, chamado André. Ai, meu Deus. Perdi o nome dele, gente. Calma aí. Preciso dar o nome certinho. Um segundo. André Stefano Dimitrio. De acordo com a polícia militar, a própria PM colocou um tweet informando que ele era um homem infiltrado nesse ato na Cinelândia, arremessou um artefato explosivo de festas juninas para o interior da área cercada pelo palco. Ao fugir, continua relatando a PM, ele foi detido por policiais da polícia e conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia Militar. Ele vai ser autuado, vai responder na justiça por usar artefato de fogo, expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Em caso de condenação desse sujeito, a pena prevista é de 3 a 6 anos de prisão. Ele vai ser encaminhado em audiência de custódia hoje de manhã e responde justamente pelo crime de explosão, de acordo com o delegado Gustavo de Castro. Que seja apurado, né, meus caros? Vale lembrar também que não é o único ataque que a campanha do ex-presidente Lula sofreu recentemente. Não há como não lembrar de ataques anteriores. Esse aqui é o tweet da polícia. Houve um ataque com um drone lá em Minas Gerais, onde o suspeito foi detido também. Foi detido basicamente por aquisição irregular de armas de fogo. Um sujeito chamado... um agropecuarista chamado Rodrigo Luiz Pereira. Atacou lá o comício do Lula, em Minas Gerais, acabou preso pela situação irregular de suas armas. E outros 3 chegaram a ser presos nesse dia, foram soltos após assinar termo circunstanciado. Ainda um terceiro ataque contra a campanha do ex-presidente, o primeiro deles que aconteceu foi em Campinas. Então, contra a campanha do Lula, são 3 ataques já registrados nessa campanha eleitoral de 2022. Em Campinas, o carro do Lula foi cercado, ele foi xingado, né, hostilizado por ali e tudo mais. E vale lembrar que o Lula já conta com um esquema de segurança muito rígido, muito forte. Ainda assim, não foi suficiente para conter esses ataques. Ataques que não se restringem a candidatos, meus caros. Na capital do país, Brasília, o carro do juiz que mandou prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro,
foi vandalizado com fezes de animais, estrume, terra e ovos, enquanto ele dirigia o Tribunal Regional da Primeira Região, onde trabalha. Aliás, o TRF1 foi o que absolveu o ex-ministro Milton Ribeiro, o que mandou soltar o ministro Milton Ribeiro. O juiz Renato Borelli, da primeira instância, mas o TRF1 já tomou conhecimento do caso. O juiz não ficou ferido, mas tem sido vítima de ameaças e ataques virtuais desde que ele mandou prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é suspeito de corrupção passiva e diversos crimes relacionados àquele esquema dos pastores no Ministério da Educação. Aí, longe de ficar revoltados com o esquema de corrupção de prefeitos, empresários, pastores e possivelmente do ministro da Educação, provavelmente do ministro da Educação, de acordo com a própria Polícia Federal, eles atacam o carro do juiz que mandou prender. Aliás, o juiz que mandou soltar já ajudou bolsonaristas diversas ocasiões, né, meus amigos? Já ajudou o Paulo Guedes, naquele caso de suspeita sobre fundos de pensão, já ajudou o Ricardo Salles. É incrível, assim, a situação caótica, distópica que a gente está vivendo no nosso país. Esses dois casos de ataques têm evidentemente conotação política. É preciso garantir a segurança de qualquer um que o Bolsonaro e seus seguidores considerem inimigos, porque mais ataques devem ocorrer. Eles estão mostrando muitos ataques, estão ocorrendo muitos ataques, e quem joga um artefato que explode num comício cheio de gente é capaz de fazer mais o quê? Não se sabe, mas enfim. Veremos e continuaremos denunciando todos os dias. E no último caso que eu quero destacar para vocês é o tiro que entrou na redação do jornal Folha de São Paulo. Esse ataque aqui tem pouquíssimas informações sobre ele. Ninguém foi atingido, os jornalistas estavam no local, ouviram um estampido no momento, encontraram projéteis ali na Folha de São Paulo. Esse caso aqui aconteceu às 10h30 da noite, na quarta-feira de noite, mas tudo dentro de 24 horas, né? Em 24 horas foram 3 ataques, portanto. Policiais de Santa Cecília, do 77º Distrito Policial, foram ao jornal no começo da manhã de quinta-feira, no início de tarde dessa quinta-feira, e começaram as investigações. Não tem informações sobre quem que pode ser o responsável por esse ataque. Ninguém foi preso. Eu lembro que o jornal Folha de São Paulo fica numa região perigosa de São Paulo. Pode ser um caso, assim, sem querer. Um tiro sem querer é meio complicado, né, meus amigos? Mas pode ser, pode, né, cara? O Brasil é um país perigoso e tal. Mas a suspeita inicial é de ataque, porque o próprio Bolsonaro já fez inúmeros ataques verbais e políticos a jornalistas da Folha. Inclusive foi condenado recentemente por atacar uma jornalista da Folha usando palavras de teor sexual. E, evidentemente, os bolsonaristas detestam o jornal Folha de São Paulo. Então, a suspeita de ataque terrorista, no caso da Folha, a balas, é evidente. A explosão, no caso do ex-presidente Lula, também evidentemente de teor político. E o ataque ao carro do juiz Milton Ribeiro, ao carro do juiz que mandou prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, também tem evidentemente um teor político, né? Você não pode concorrer contra o Bolsonaro, você não pode investigar os ministros do Bolsonaro, você não pode publicar notícias sobre o Bolsonaro, senão você sofre ataques na nossa nação. Isso tem que parar, cara. Não só reforçar a segurança, prender os suspeitos, mas algo mais tem que ser feito. Estou achando pouca reação, inclusive a reação midiática e política em torno desse caso. É preciso muita mobilização e proteger e chamar muita atenção, né? Porque os bolsonaristas se vitimizam, se colocam, atacaram o Bolsonaro, tentaram matar o Bolsonaro. E vocês vão fazer a mesma coisa? Se é que mandaram matar, né? Tem dúvidas, tem muito controversa essa facada, mas de qualquer forma, nenhuma coisa justifica a outra. Não tem justificativa nenhuma. O caso do ex-presidente Lula, o ataque no comício do ex-presidente Lula no Rio, literalmente poderia dar numa tragédia gigantesca, e isso tem que parar. Tem que parar para já, que a polícia tome conta e que o Bolsonaro não vai fazer isso, mas se fosse um cara decente, trabalharia para não criar mais caos no país. Mas, infelizmente, ele vai continuar fazendo isso, então a gente vai continuar vigiando. E eu pergunto, eu vou ser atacado? Vocês vão ser atacados? O que vai acontecer daqui em diante, hein, meus caros?